16:9. Acharam? 16:9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ele, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Glória a Deus. O foco principal do Evangelho é a ressurreição. A ressurreição, porque muitos foram considerados Deus, mas não ressurgiram dos mortos. Jesus Cristo ressurgiu. E o que ele, no momento em que ele ressurgiu, e que ele foi reconhecido por Maria Madalena, ele disse: vai anunciar. Mas o povo não creu. Por quê? Porque o homem se fecha nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios limites. O homem, ele tem um coração que precisa ser penetrado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não havia descido na terra. E Maria Madalena foi anunciar que ela tinha visto Jesus. Imagine só. Os discípulos estavam, naquele momento, amargurados, angustiados. E naquele momento, para eles, talvez tivesse acabado tudo. Jesus havia anunciado antes. Jesus havia falado. Jesus havia ensinado que ele iria morrer, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Mas não foi suficiente. Porque naquele momento, os discípulos ouviam, mas aquela palavra de Jesus não entrava no coração. O que ele ensinava, pouca coisa eles reteram. Porque o que faz reter essa palavra em nosso coração é o Espírito Santo. Por isso que muitos que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, ao deixar o Senhor, tudo é apagado. Porque ele perdeu a unção do Espírito. Ao conhecer a Deus e abandoná-lo, ele já não é capaz mais de lembrar coisa nenhuma. Mas aqui os discípulos estavam tremendo, aterrorizados, porque Jesus representava tudo para eles. E depois daquela morte, e depois da crucificação, Jesus retorna num novo corpo, com uma nova aparência. Não era mais aquele Jesus em homem, em carne. Ele recebeu um novo corpo, um corpo glorioso,
um corpo vivificante, com vida, um corpo que traspassava as paredes, entrava aonde os discípulos estavam, de portas fechadas, ele passava, mas ele era reconhecido apenas pela maneira em que ele praticava e falava. Quando ele desceu aquela estrada de Emaús com os 2 discípulos, e ele vendo os discípulos tão entristecidos, e ele pergunta, e os discípulos dizem: mas o senhor não sabe o que aconteceu há uns 3 dias atrás? E como ocorreu? Então Jesus começou a dar a eles a palavra. Começou a lembrá-los do Velho Testamento, das palavras, da verdade. E ao chegar em um lugar onde eles entraram para comer o pão e tomar o vinho, para continuar o caminho, Jesus sentou com eles à mesa, e quando ele partiu o pão e abençoou, os discípulos, os olhos dos discípulos se abriram, e logo Jesus se foi. Interessante que eu amo essa palavra, porque eles diziam um para o outro: é o mestre. Como quando ele falava conosco na estrada, nosso coração ardia, o nosso coração queimava. Esse é o poder da palavra. A palavra faz o nosso coração queimar. A palavra que tem vida. Assim como o teu coração vai queimar nessa noite. E Deus vai renovar a sua fé. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai fazer você enxergar além, para contemplar a glória dele. E eles estavam, ela disse, mas ninguém acreditou. Quem era Maria Madalena? A Bíblia descreve que Maria Madalena era aquela mulher que Jesus expeliu 7 demônios dela. Uma vida que recebe Jesus, uma vida que é tocada por Ele, ela é transformada. O que é velho ficou. Mas mesmo os discípulos, conhecendo o poder que operou naquela mulher, não deram crédito. E Jesus começa, quando aparece a eles, ele diz: censurou-lhe a incredulidade e dureza do coração. O homem tem um coração endurecido, e essa palavra, quando cai, é que pode aquebrantar. Nenhum homem natural pode conhecer as coisas que são espirituais. E Jesus andou com ele por 3 anos. Viram os milagres. Ele anunciou que haveria de ressurgir ao 3º dia. Mas eles estavam fechados. Muitas vezes passamos momentos de tribulação. Passamos momentos que Deus prova a nossa fé. Que Deus quer nos fazer subir degraus e crescer. Ali viria um amanhã novo, como nunca houve sobre a terra. Mas eles naquele momento não podiam compreender o que haveria de acontecer com Cristo. A ressurreição tomou uma nova direção no mundo. A ressurreição fez um marco antigo e novo. Tudo se torna novo. Tudo foi transformado. Até aquele tempo que Jesus veio. Antes nunca houve milagres no meio do povo como Jesus fez. E Jesus veio para nos ensinar. E a palavra de Deus, ela é tão simples. Ela é tão real. Mas de uma simplicidade tão grande.
que muitas vezes o homem não pode compreender, porque ele espera algo mais complicado. Quando o profeta disse para aquele que foi buscá-lo a cura, vai lá, desce no rio 7 vezes. Ah, mas eu vim de lá, aqui atrás do profeta, para ele me mandar eu banhar por 7 vezes? Eu poderia ter entrado no rio. Não. É sob a palavra do profeta é que acontece. É sobre a palavra que sai da tua boca é que os milagres se realizam. E ele veio, ensinou e disse: por que não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado? Porque vocês não deram crédito? Porque a mente humana é limitada. Por isso, quando o Espírito de Deus visita o nosso coração, Ele nos alarga, Ele traz uma revelação do que é sublime, do que é no reino que verdadeiramente é real, no reino da verdade, e que existe e que é oculto aos homens naturais. Jesus te visitou, você ressurgiu para uma nova vida, e Ele ordena: agora vai, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é a verdade do evangelho? A verdade do evangelho é simples: Cristo vive e está no nosso meio. Aquele que o invocar, Ele virá. Aquele que estender a mão em o nome de Jesus ordenar, os demônios fugirão. Aquele que impuser a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se você crer. E essa palavra, ela é tão simples, que os homens preferem transformar essa palavra assim: se o pastor impor a mão, o doente ficará curado. Se o bispo impor a mão, o doente fará curado. Mas ele diz assim: todo aquele que crê. É para você, amado. Não endureça o teu coração. Não fique preso nos seus próprios entendimentos, na sua maneira pequena de ver as coisas. Essa palavra é para a igreja. É para aquele que crê. O homem é tão limitado, porque aquela mulher foi a primeira que reconheceu e que visitou Jesus. Ele se revelou àquela mulher que tinha 7 demônios, porque para ela era nova criatura. Ela foi muito mais digna do que todos os outros. Esse é o amor de Jesus pelo pecador. Esse é o amor de Jesus que os homens ficam tão distantes, incapazes de perdoar e de olhar uma pessoa transformada por Ele como uma pessoa santificada. Mas nós não somos santos, nós somos pecador. É o sangue dele que nos purificou. É a ressurreição que foi capaz de trazer vida para que nós tivéssemos acesso junto ao Pai. Porque a palavra diz que depois de ter estado com Ele, Ele subiu, foi recebido no céu. É aquele que abriu os portões eternos. O maior milagre da ressurreição não é apenas Jesus andando e pregando. O maior milagre da ressurreição é que um homem, ressurgindo dos mortos, abriu os portões eternos para que toda a humanidade agora pudesse encontrar com Ele nos ares, lá na eternidade. Essa é o maior milagre. O maior milagre não é você ter uma igreja e dizer: eu sou evangélico.
eu conheço a Bíblia. Não, o maior milagre é que você possa compreender a simplicidade dessa palavra, que ela é dada para qualquer um que está aqui. Aquele que crê. Aquele que crê. Eu não conhecia tanta Bíblia, mas quando eu acreditei nessa palavra, e meu coração, pelo Espírito Santo, se comoveu de pensar quantas pessoas estão sofrendo, quantas famílias estão padecendo, quantos demônios das pessoas estão transformando elas em nada. E eu, que tenho tudo, não posso ficar sentada em casa, mas eu tenho que ir, eu tenho que ajudar, eu tenho que anunciar. E ele diz: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Não é você, amado, não sou eu. Nós somos pecador, nós estamos no mundo sujeito ao pecado, andamos na poeira, mas ao nome de Jesus se dobra a enfermidade. E você percebe que ele diz, é um mistério a fé. A fé é um mistério. Não existe regra, não existe maneiras, porque aqui na palavra de Deus, se você ler Atos dos Apóstolos, os discípulos operaram de todas as formas, Jesus operou de todas as maneiras. A mulher, Jesus nem viu que ela tocou na veste, ficou curada. Aqueles 2 aleijados que ficavam na porta do templo, e eles não pediram cura, eles estenderam a mão e diz: uma moeda, por favor. É moeda. Eles pediram ajuda, me dê alguma coisa. E os discípulos falaram: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em o nome de Jesus, levanta e anda. E ele entrou no templo saltando e glorificando a Deus. Você não tem ouro e prata, você não tem tanta pureza, mas se você for uma pessoa de fé, que pratica a palavra e que teme a Deus e que confia que é verdadeira, você pode estender a tua mão e você vai ajudar multidões de pessoas nessa cidade. Muitos da sua família se converterão, muitos sairão das garras do diabo e virão para Cristo e conhecerão o poder de Deus, porque os portões foram abertos. Essa é a maior maravilha. Ele diz: anuncia. E o que você deve anunciar? Olha, a igreja, vamos no culto, vamos na igreja. Tudo bem, meu irmão. Mas ele diz: fale que Jesus Cristo vive. Anuncie que Ele o ama e que Ele o quer para si. Anuncie que Ele vive, reina, e todos os reinos de demônios, principados e potestades estão abaixo dos pés. Levanta, encoraja, fortaleça o abatido. Fale, meu irmão, mas fale desse evangelho, que é o evangelho vivo. Propósito de Deus ao trazer uma igreja para perto dele, um povo. Quando eu digo igreja, eu não estou dizendo 4 paredes. Quando eu digo igreja, eu não estou limitando, não, estou dizendo todo aquele que crê e conhece e anda na presença, crê nessa palavra, que se você crê que essa palavra é verdadeira, então você passa a praticá-la.
para a igreja anunciar ao mundo que breve ele virá, que ele ressurgiu, e ele diz: invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que não sabe. Amados, o Espírito Santo nessa noite vai despertar o teu coração. O reino de Deus é tão extenso, a grandiosidade desse poder que opera em nós é tão profundo, e você não pode ficar contente apenas com um culto. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que desejar a conhecer essa grandiosidade de Deus, entregue a nós pela palavra. Você precisa desfrutar desse amor e poder de Deus, para que através da tua vida muitos possam ser livres das amarras. E um dia, quando você chegar na glória, você terá uma coroa de pedras preciosas. A palavra de Deus diz que cada vida que nós ganhamos para Cristo é uma pedra em nossa coroa. Sonhe, deseje. Tantas pessoas desejam o reino da terra, a riqueza da terra, e desconhece que por poucos anos nós vivemos nessa terra. 80 anos, média. Uns morrem cedo, outros mais tarde, mas uma média de 70 anos, 80. É muito pouco. É muito pouco diante da riqueza que nos espera no céu, diante da casa que Deus preparou, que Jesus falou: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também comigo. Todo aquele que continuar, nós somos chamados para continuar a obra que Cristo iniciou sobre a terra. Salvação, expelindo demônios, curando, libertando, ajudando. Desperta, tu que dormes. Não tem objetivo estarmos aqui se nós não buscarmos aquilo que é o melhor de Deus para nós. São como migalhas. Estar aqui é muito bom. Cantamos, saímos leve, refrigeramos, buscamos a Deus. É muito bom, mas isso é migalha. Você quer ver a grande obra de Deus na tua vida, e algo que te faz tão forte que ventos e tempestades não poderão te abalar. É você fazer a obra que Ele mandou. Ide é verbo imperativo. Quem conhece um pouquinho de português sabe. É um imperativo em ordem. Ide e anuncia. Você não vai anunciar para a igreja, você vai anunciar cumprindo o propósito de Deus na sua vida. A obediência é isso, amados. A todo mundo, pregai o evangelho. Diz ao mundo que ele vive, que ele está em nosso meio, que nós podemos ouvir a sua voz, que nós podemos ser guiados por ele, que ele abre o nosso caminho, que Ele nos mostra o reino da terra e nos faz andar altaneiramente, que Ele põe poder nas suas mãos e você pode ajudar as pessoas. Não há maior alegria num ser humano do que fazer essa obra dada por Jesus a nós. E os discípulos provaram, e os discípulos saíram. Leia Atos dos Apóstolos. Começa a ler, que ali vai contando os testemunhos. E eu vou dizer, amados, hoje
nós temos uma nova história. Qual a história que está sendo escrita da tua vida? Todos esses que fizeram maravilhas ficaram na história. Mas a história não acabou. Ela continua. Deus quer escrever uma linda história da tua vida. Lá no céu, o rico dizia: Senhor, Lázaro está lá em cima e eu estou aqui penando. Manda Lázaro pingar, molhar o dedo na água e pingar. Lá no inferno, a história do Lázaro ficou conhecida. Lá no inferno, que o Lázaro era um pobre, mas temente a Deus. Não seja rico ou pobre, não importa, amado. Mas a tua história tem que ser contada. Um servo fiel que temeu a Deus e não temeu aos homens, e nem parou diante das circunstâncias, mas ele ultrapassou barreira e venceu. E lá na glória ele estará com Deus. Deixa Deus escrever uma história da tua vida. Ofereça a tua vida para Deus escrever uma história. Essa perdurará até a eternidade. Mas aqui a história do mundo, por mais que o homem tenha riquezas, é tão pequena. Nós vemos grandes homens de tão poucos anos sendo esquecido. Já apagou a memória? Ninguém nem diz mais. O máximo que eles fazem é um monumento, mas ninguém nem olha, nem lembra daquela história. Mas a sua história será escrita no livro da vida. E há pessoas e há vidas diante do teu redor, precisando de ti. Ore, interceda e cumpre a ordenança de Deus. Então, você um dia estará com o Senhor lá na glória. Os portões foram abertos. E hoje, os homens vão se encontrar com o Senhor nos ares.